Então, esse é o nosso estudo bíblico de número 4. Graça e paz a todos que estão assistindo aí depois, né? Eu espero que vocês estejam bem. Se inscreva no nosso canal, deixa teu like para ajudar nós, né, na divulgação do vídeo. E comenta aí nos comentários, caso você queira estudar conosco também. A gente vai estar colocando na descrição do vídeo o link para você poder acessar e fazer parte ao vivo, podendo fazer perguntas para nós também aqui, tá bom, meus irmãos? Então tá, hoje a gente vai estudar a respeito de Gênesis de 1 a 11. Apesar do nosso estudo ele ter uma linhagem mais temática, existem alguns livros da Palavra de Deus que não dá para a gente deixar de ler eles antes da gente tratar certos temas. Achei importante assim. Então, muitos têm várias dúvidas acerca de várias questões, mas eu espero que vocês suportem um pouquinho essas dúvidas, porque ao ler a Palavra de Deus, conforme a gente for estudando, a Palavra de Deus mesmo ela vai acabar respondendo muitas das dúvidas que às vezes alguém tem, né? E de maneira ali mostrando realmente no texto, sem que a gente fale algo e a pessoa não tenha oportunidade de conferir na Palavra de Deus se o que a gente está falando é realmente a verdade que a Bíblia traz ou não, é uma manipulação nossa, né? Estudo bíblico, então, de número 4, Gênesis de 1 a 11. Geralmente, os estudiosos vão estar dividindo esse primeiro livro da Bíblia, que é o Gênesis, em duas seções principais. Que a primeira é do 1 ao 11, que é a que a gente vai tratar hoje, que fala da criação, em breves versículos, e o relacionamento de Deus com o mundo, com a humanidade, né? E depois, dos capítulos 12 ao 50, nós vamos ver acerca do relacionamento de Deus com Abraão e também com os seus descendentes. Então, essas duas sessões principais. Primeira, criação e relacionamento de Deus com o mundo, e depois o relacionamento de Deus com Abraão e os seus descendentes, tá? Tratando da primeira sessão, que vai ser o que a gente vai tratar nessa aula de hoje, quem escreveu ele foi Moisés. Isso tá ali no texto, em algum momento nós vemos lá, ó, eu, Moisés, escrevo. Não é um livro que tem a autoria dele, porém, no exílio da Babilônia, muitos judeus na época, eles diziam, isso nós vamos ver lá em Neemias também, principalmente na época do exílio, depois de Crônicas ali, na parte Neemias, Esdras, identificando esses primeiros livros, esses 5 primeiros livros daí, como livros de Moisés. E o próprio Senhor Jesus, depois, ele confirma, tratando esses livros como os livros de Moisés, né? E quais são eles? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, os 5 primeiros livros. Então, crê-se que foi ele que escreveu, porque Moisés ele tinha um acesso com Deus, uma liberdade com Deus que era muito grande. Ele ficou muito tempo em montes, ouvindo do próprio Deus, e fora também a tradição oral, que era muito forte na época. Eles não tinham essa facilidade que a gente tem de registrar as coisas em coisas, né? Por exemplo, na internet ou em livros. Na época era muito mais difícil, então essas histórias eram contadas de pai para filho, e diferentes culturas vão trazer essas mesmas histórias. Um primeiro homem chamado Adão, o dilúvio, por exemplo, é algo que é muito conhecido em várias culturas, várias religiões de outras crenças aí espalhadas pelo mundo. Então tem vários relatos do Gênesis que era de conhecimento, como a gente entende que toda a humanidade veio através desse casal, não é de se estranhar que toda a humanidade conheça essas histórias, né? Claro, eles acabaram pendendo para a criação de outros deuses, e a gente vai entender o porquê. Nesse primeiro livro de Gênesis aqui, nós vemos que o tema principal, de fato, ele não é acerca da criação. Deus ele não quis ser extremamente preciso, detalhar para nós, não é um livro de ciências, né? Não é um livro onde a gente vai entender como que foi, os pormenores, como que Deus criou, em que ordem, né, do dia que foi. Esse dia, qual que é o tempo dele? É 24 horas como o nosso ou não? Se não existia sol e lua, enfim, são discussões que nós não temos resposta no texto. O que nós vemos ali é que havia uma separação, como se fosse tarde e manhã, e nessa separação o Senhor ele criava as coisas. Ele detalhou isso de maneira extremamente resumida, então o propósito principal desse livro não é esse. A gente vai tentar entender isso um pouco mais para frente. São 31 versos só. E também, depois em Gênesis 2, tem um detalhamento um pouco maior da criação do homem e da mulher. Mas realmente fica um gostinho de quero mais, né? Queria entender mais. E a ciência começa a estudar. Existem muitas histórias que o Senhor não deixou registrado para nós. Mas nós nos contentamos, porque foi aquilo que Deus achou necessário para nós. E como não é o tema principal, então qual que é o tema principal? Então, o livro de Gênesis ele vai tratar
uma questão que é de relacionamento de Deus para com a humanidade. E a criação, ela faz parte desse texto, né? E aí a gente começa a descobrir alguns dos atributos de Deus. Acerca do segundo ponto que nós vemos em Gênesis 1, é a criação e a bênção de Deus, né? Então o Senhor, ele abençoa a sua criação. Lá no versículo 26, ali a gente vai fazer a leitura aqui, ó. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos. Enchei a terra. Ele deu um mandamento para o homem, né? Frutificar, se multiplicar. Encher a terra. Então não era para ficar fechadinho num lugar, né? Era para se encher toda a terra, sujeitando-a, dominando-a sobre os peixes do mar, as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a face da terra. Então, Deus, ele deu o domínio. O homem era como se fosse o administrador. Não que ele seria um dominador que pudesse fazer o que ele bem entendesse, no sentido de administrar de maneira má, até porque ele era imagem e semelhança de Deus, né? Nós estamos diante de um homem que ele foi criado pelo próprio Deus e não havia sido distorcido ainda pelo pecado. Então, esse domínio, com certeza, não é o mesmo que nós vemos hoje. Inclusive, olha o que o Senhor dá para mantimento para o homem. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face da terra, e toda árvore em que há fruto, que dê semente, ser-vos-á para mantimento. Então, isso é o primeiro ponto, né? Deus deu toda a árvore, né? E a todo animal da terra, e a toda árvore dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento, e assim foi. Então, nós temos um ponto ali, tanto para o homem, quanto para todos os animais da terra. Qual que é o mantimento? A erva verde, né? Será para mantimento, e assim foi. Então, frutos, ervas, essas coisas eram alimento de toda a criação, né? Então, isso de um animal comer outro, do homem se alimentar de animais, isso não era o projeto de Deus, o plano principal, né? O início. Nós entendemos que Deus, ele nos elegeu antes da fundação do mundo, isso é um mistério que nós vamos compreender mais para frente. Então, antes de que o mundo fosse formado, já havia os seus eleitos. Então, a palavra de Deus, ela se revela para nós futuramente de que Deus, na verdade, sabia de todas as coisas. E nós conseguimos compreender a onisciência de Deus. Porém, até então, isso não é muito claro para nós, né? Que Deus já sabia de tudo. Que o plano dele não foi frustrado de maneira nenhuma. Deus não se surpreendeu com a queda do homem, porque era algo já previsto, e nós vamos entender isso um pouquinho aqui para frente. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi à tarde e amanhã do dia sexto. Gênesis 1, de 26 a 31. Aí em Gênesis 2, no segundo capítulo de Gênesis, nós já vamos ver aqui uma questão mais detalhada da formação do homem, né? Onde Deus pega do pó da terra e sopra nas suas narinas, né? Ele forma esse homem do pó e sopra na narina dele o fôlego de vida. E o homem passa a respirar e a existir, a viver. E Deus dá a esse homem liberdade e responsabilidade, colocando ele num jardim para o lavrar. Esse jardim nós vemos como um local extremamente, com certeza, extremamente belo. A gente não tem nem como imaginar a variedade de animais e de seres que havia lá naquele jardim. E Deus colocou o homem ali para fazer o quê? Lavrar e guardar. Então, essa de que o trabalho é um castigo do homem, de maneira nenhuma. Deus, ele deu ao homem um trabalho. E muitos sabem que no Apocalipse nós iremos novamente habitar com Deus, a árvore da vida que está nesse jardim. Nós teremos acesso a ela lá nesse local, nessa nova terra, nesse novo céu e nova terra. Muitos não conseguem compreender, acham que a gente vai morar no céu, não. É uma nova terra que tem novos céus e nova terra, é um novo local. Alguns vão achar que é essa terra aqui que Deus vai destruir e recomeçar ela, outros vão achar que é um outro, mas isso é uma questão futura para nós, né? Mas, de fato, nós viveremos novamente nesse local. E o que haverá para nós fazermos lá, né? Isso só Deus sabe. Mas aqui no Éden nós vemos que o homem, ele já tinha a função de lavrar, de trabalhar, né? De cultivar o jardim e também de guardar, de cuidar, né? No 16, que ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, toda árvore do jardim comerás livremente. Só que ele coloca um porém. Ele acrescenta algo aqui, como se fosse uma das primeiras leis, né? Que o homem recebeu de Deus. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque do dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus deu uma sentença para o homem que se ele comesse daquela árvore, certamente ele morreria. No dia em que ele comesse ela, né, certamente ele morreria. E a criação da mulher, depois nós vemos aqui o terceiro ponto de Gênesis 2, aonde Deus forma da costela do homem, né? E também um detalhe muito interessante nesse texto de Gênesis 2 é que Deus traz todos os animais até
Adão. Depois alguém se surpreende com Noé abrindo a arca e todos os animais indo até a arca, né? Mas o mesmo Deus que trouxe para Adão todos os animais para ele dar o nome a eles, é o mesmo Deus também que tem domínio sobre toda a sua criação, né? Deus, ele é dominador sobre toda a sua criação. E ele trouxe toda a criação para que o homem ele desse nome para eles. Isso também é o que a gente vai ver em Gênesis 2. Em Gênesis 3, daí nós já vamos ver. Se os irmãos estiverem acompanhando na Bíblia de vocês, deixar ela aberta, tá bom? Pode deixar aí também. Gênesis capítulo 3, tá? A criatura que aparece ali nos é apresentada como serpente, né? E essa criatura ela está em rebelião contra Deus. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Então, quem criou a serpente? Deus. Deus criou a serpente. Aí alguns vão surpreender com a afirmação de Isaías, lá aquela revelação que Deus ele criou o mal, né? E algumas denominações vão tentar passar um pano, tentar interpretar de outra maneira esse texto, mas ali fica muito claro que o Senhor ele é formador de todas as coisas e que ele criou inclusive esse ser e com um propósito, né? Em 9 de Romanos também nós vamos entender isso, que do mesmo vaso, do mesmo barro, Deus pode fazer vasos para a honra, mas também para a desonra, né? Isso é um grande mistério que a palavra de Deus ela vai nos revelando, mostrando de fato a soberania de Deus, que ele é soberano sobre toda a sua criação. Aqui nós vemos também essa criatura, ela testa o homem, né, e a mulher, a princípio que é a mulher, dizendo que vocês não vão poder comer nada aqui no jardim, né? Não foi bem o que Deus falou. A mulher corrige, e nós vimos isso na aula passada, já vimos no que deu, que é o segundo tópico aqui de Gênesis 3, que é a queda do homem, né? E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Aqui nós vemos um homem muito submisso, é como se ela desse, e obviamente ele sabia, né? Deus faz cada fruto de uma maneira, com certas características, e é claro que o homem sabia como que era o fruto, mas ele foi extremamente submisso, simplesmente pegou a fruta e comeu também. A lei de fato foi dada para o homem antes da mulher nascer. Então o homem já sabia dessa lei antes da mulher nascer, né? A mulher ela realmente ouviu do homem essa lei. Aí se houve aquela má interpretação da mulher que não podia nem tocar, né? Se veio dela mesmo ou se o homem para preservá-la veio com aquela ideia, isso a gente não sabe. O que está no texto lá foi apenas o que a mulher relatou ali, né? Aquela interpretação dela de maneira errada acerca da fruta. E outra interpretação má, o homem já tinha as imagens e semelhança de Deus. Ele já era semelhante a Deus. E aí a serpente falou, não, o dia que você comer dela, vocês vão ser como Deus. Poxa, eles já eram como Deus, né? Isso era uma grande mentira. E entender que Deus ele deu essa liberdade para o homem. E aí o homem poderia escolher se ele usar dessa liberdade para o bem ou para o mal. Mas, infelizmente, eles acabaram dando ouvido para a serpente e se rebelando contra Deus. Num local onde eles poderiam desfrutar de tudo, menos aquilo, eles, mesmo assim, comeram daquele fruto. Deus ele vem a amaldiçoar, então, aqui, ó, a promessa de destruição da serpente através de um descendente da mulher. A gente já tratou esse texto, né? Mas vamos ler rapidinho aqui também, né? Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E disse a mulher, multiplicarei grandemente tua dor, tua conceição. Com dor darás luz a filhos, o teu desejo deixará para o teu marido, e ele te dominará. Aqui Deus, ele estabelece uma hierarquia que antes aparentemente não havia, onde a mulher daí, ela passa a ser submissa ao homem, né? E ter dores na criação de filhos, não só no momento em que pare o filho, do nascimento, mas depois as dores vão ao longo da vida. Você vê a dor que ela sofreu por ver um filho matando o outro, o desenrolar. Então nós vemos o quanto as mães e os pais sofrem na criação dos filhos, né? E isso também é tudo decorrente do pecado, né? Do ato de rebeldia deles em comer daquela fruta. Deus não executou a sentença na hora, como a gente falou, eles não morreram por graça de Deus, por misericórdia de Deus, mas com o tempo a morte veio. Para eles demorou muito tempo, né? A sensação era de quase que uma eternidade, mais de 900 anos na maior parte deles, mas a morte um dia chegou, decorrente da sua vida de pecado. E também o sofrimento, que nós vamos ver aqui, ó. E Adão disse, porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, ó, tá vendo? Te ordenei, né? Ordenou para ele não comer, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Tá vendo que a ordenança foi de fato para o homem, né? Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Então, a consequência disso é hoje o trabalho, Deus nos castigar, inclusive com o trabalho.
O trabalho ele ser enfador, nós sentirmos enfado. Tem estações que às vezes frutifica, que não. Existem várias dificuldades. Então, Deus ele criou dessa maneira, ele amaldiçoou a criação, toda a criação sofreu por conta daquilo que o homem fez. Foi produzido espinhos, cardos, foi produzido e comerás da erva do campo, né? Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então houve uma divisão entre Deus e o homem. Aquela comunhão perfeita que existia já não há mais. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, uma espada inflamada que anda ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então esse caminho existe, mas o homem ele perdeu esse direito de desfrutar da árvore da vida, né? Em Gênesis 4, daí nós vamos ser apresentados aos filhos de Adão e Eva, e esses primeiros filhos aí, Caim o primeiro e Abel o segundo, eles vão ofertar ao Senhor. E Deus ele se atenta para a oferta de Abel e não para a de Caim. E Caim se ira bastante, né? Ele fica nervoso, fica enciumado. Mas o Senhor ele responde a Caim no versículo 6 aqui, ó. Por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele deves dominar. Então Deus ele sabia que aquela obra, aquele sacrifício, aquilo que a Caim veio oferecer não foi de fato bom. Então ele estava esperando uma reação de Deus ali, se surpreendeu com o atentar de Deus para uma oferta, mas ele não era alguém bom. E é isso que nós vamos entender, que Deus não adiantava o sacrifício dele ali. As obras dele, aquilo que ele fazia, era mal. Já o seu irmão, será que então Abel era esse descendente de Eva, que havia de ser perfeito, né, que havia de redimir o povo e pisar a serpente? Será que é ele ou será que não, né? Porém, não era ele também, esse Messias que havia de vir. E Deus determina isso para Caim, que ele domine sobre o desejo. Se ele não dominar, o pecado vai dominar ele, e o desejo dele vai ser de pecar. E foi o que realmente aconteceu, ele não teve domínio, né? E nós vamos ver depois, na palavra de Deus, a respeito do domínio próprio, como um dos frutos do Espírito, esse domínio Caim não teve. E ele acabou consumando o pecado. Mesmo Deus falando isso com ele, ele rejeitou o conselho de Deus e matou o seu irmão. Nós vemos também na segunda parte aqui que a rebelião ela começa a crescer através dos descendentes de Caim, né? Eles começam a cada vez fazer mais mal aos olhos de Deus. Tomou Lameque para si, por exemplo, 2 mulheres, e o nome de uma foi Ada e o nome da outra Zilá. Então, ele é o primeiro homem que nós temos relato na Escritura de que teve 2 mulheres, primeiro bígamo, né? Então, no princípio, de fato, o homem ele criou um homem para uma mulher, era para ser um casal, mas através do pecado, os homens começaram a ficar cada vez mais cheios de si, mais querendo ser dominadores, melhores uns do que os outros, e esse homem aqui tratando mulheres como propriedade dele, né? 2 mulheres ele tomou para si, tendo filhos com elas, e nós vemos que desses filhos, algumas das atividades que eram de Deus, culturais, que eram boas, mas esses homens aqui não usavam para a glória de Deus. Um aqui ele foi o pai dos que habitam em tendas. O que quer dizer isso, né? Foi como se fosse o precursor, aquele que iniciou isso, e muitos se inspiraram nele, nessa coisa de criar uma tenda e ter gado, né? Seria a área da pecuária. O outro, harpa e órgão, então a música já começa a ser óbvio que não é esse órgão que nós conhecemos hoje, tá bom, gente? Mas ele criou instrumentos, era como se ele fosse o pai desses primeiros instrumentos que eram tocados, né? E o outro filho, a obra de cobre, ou seja, alguém que já mexia numa parte metalúrgica, uma parte mais de ferro, que é o pai daqueles que hoje a gente vai ver como a parte da indústria, né, vamos dizer assim. Então, pecuária, a música, as artes em geral, e a parte do cobre-ferro. Não que isso seja algo maligno, não é, mas eles usavam isso para fins de não adoração a Deus, não eram pessoas que estavam temendo a Deus. Inclusive, Lameque, ele sendo o sétimo de Adão, através de Caim, ele falou para as 2 mulheres dele, né? Vós, mulheres de Lameque, escutai minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir, e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. A sentença que Deus deu para quem matasse Caim, porque Caim achou assim, mas isso que o Senhor me castigou por eu ter matado meu irmão, vão tentar me perseguir e me matar agora eu vou ser um maldito. E Deus amaldiçoou quem o matasse. Caim ele foi novamente amaldiçoado, se já havia uma dificuldade em se cultivar a terra
para Caim a coisa era pior. E esse homem aqui, ele se orgulhava, esse sétimo, né, depois de Adão, através de Caim, esse descendente de Caim, ele se orgulhava do seu ato. E disse ainda, ó, se Caim foi vingado 7 vezes, eu serei vingado 70 vezes 7. Não foi Deus que disse isso, mas ele era Deus de si mesmo. Você vê uma pessoa extremamente arrogante. E aqui nós vemos, de fato, a descendência da serpente, né? Nós vemos lá que a serpente ela teria seus descendentes e, infelizmente, esses aqui faziam parte dessa descendência da serpente. No finalzinho de Gênesis 4, nós somos apresentados a Sete, tá? E aí, em Gênesis 5, nós vamos conhecer a família de Sete. É apenas retratado o nome de cada um até que chega no sétimo depois de Sete. Então, nós vemos uma linhagem cada vez mais rebelde ao Senhor, e por outro lado, uma linhagem que no sétimo, o sétimo foi o pior, e no outro, o sétimo foi o melhor. É um contraste, nós vemos, né? Ambos eram os sétimos depois de Adão. Um através de Sete e o outro através de Caim. E esse sétimo depois de Adão, sétimo, né, de Adão, descendente de Sete, ele anda com Deus, ele alcança um testemunho maravilhoso, extremamente atípico, né? É um homem que ele alcançou a graça de andar com Deus, gerou filhos e filhas, viveu seus longos anos na Terra, não tanto assim como os demais, ele apenas 365, menos da metade, desapareceu. Ele andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Alguns vão interpretar como Jesus foi o precursor dos mortos, né? Tanto ele quanto Elias, eles foram livres da morte. Mas eles não viram a morte, mas assim, mas não que eles já passaram a viver eternamente, já. E é um grande mistério, a palavra de Deus não fala. Então são entendimentos que vão se ter acerca disso, a gente não sabe. Mas Deus tomou ele para si. Não permitiu que ele vivesse mais aqui na Terra. Realmente a Terra ela estava já num estado bastante deplorável, é isso que a gente vai ver um pouquinho mais adiante aqui, ó. E aí nós somos apresentados a Noé, né, no finalzinho de Gênesis 5 ali. Então o pai dele chamava Lameque, não o Lameque descendente de Caim, mas o Lameque descendente de Sete. Ele, se eu não me engano, é o bisneto de Enoque. Esse homem, ele viveu 182 anos e gerou um filho e chamou seu nome Noé, dizendo, este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos. Era um homem, aparentemente, aqui que reconhecia o sofrimento, reconhecia que o trabalho era algo que era difícil, mas ele cria nessa esperança messiânica, né? Por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Então ele cria que realmente haveria de vir alguém. Será que era esse, né? Será que de fato era esse homem que ia consolar? Será que Noé, de fato, era esse homem? É isso que a gente vai ver um pouquinho mais adiante aqui, em Gênesis 6. Então, meus irmãos, a gente percebe que em todos esses homens aqui havia uma esperança já de que a serpente, de que aquele mal que gerou a morte no homem, e eles começaram a ser testemunhas de pessoas que morriam, isso era algo que causava muita tristeza, né? Que aquilo lá, de fato, poderia ser cessado, era uma esperança que se tinha. E essa esperança estava na pessoa de Noé. E realmente ele parecia ter bastante atributos onde, quem sabe, né? Nossa, será que realmente era ele, né? Talvez muito pensavam. E a mistura das sementes aconteceu ali. Em Gênesis 6, nós somos apresentados a gigantes que viviam na terra, filhos de Deus que entraram nas filhas dos homens e geraram filhos porque acharam elas formosas. E nessa época houve valentes na antiguidade, homens de fama. Nós não sabemos que filhos de Deus são esses, a palavra de Deus não nos fala. Alguns vão interpretar como descendentes de Sete, né? Homens que eram da linhagem de Sete, mas que acabaram entrando nas filhas dos homens, no sentido de homens mundanos, no caso de descendentes de Caim. Mas isso não está no texto, não dá para saber, até porque há uma mudança ali genética, é como se nascesse gigantes a partir daquilo lá. Então é um relacionamento esquisito. Tem um texto bíblico que a gente vai estudar mais para frente, salvo engano, no livro de Hebreus, aonde dá a sensação de que realmente há mais base bíblica para a interpretação de que realmente eram seres que não era homem, né? Era um ser diferente. Se é anjo, se não é, o que era, esses que entraram nas filhas dos homens, né? Mas é um grande mistério, não é isso que nós iremos tratar, porque Deus ele não quis dar mais detalhes acerca disso, e nós nos contentamos com aquilo que a palavra de Deus revelou para nós, né? Não irmos além do que está escrito, como nós vimos na aula passada. E nós vemos aqui o arrependimento de Deus, o grande mistério. Nossa, mas Deus, na palavra de Deus, diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, que tipo de arrependimento é esse? Será que é um arrependimento igual ao do homem,
que é o que nós vamos ver em Gênesis 6, no capítulo 6. Eu vou ler o 5 e o 7 aqui para vocês, tá? Por conta do tempo. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Olha a situação. Era só má. Os pensamentos eram conhecidos por Deus, e em todo momento era mau esse pensamento. E isso pesou no coração de Deus, está escrito lá. Óbvio, Deus tem coração, mas é uma figura de linguagem. Então, esse arrependimento é esse peso que Deus teve, essa tristeza que abateu o Senhor pela situação do homem, né? Por conhecer os pensamentos do homem e ver que a sua criação ela estava indo num caminho desenfreado, de extrema pecaminosidade, de depravação total mesmo. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. E aqui Deus acha graça sobre Noé. No versículo 8 nós vemos que Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E no versículo 9, estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Olha a graça que Noé alcançou, né? Ele também, assim como Enoque, alcançou esse testemunho de ser justo, né? Ser agraciado por Deus com a sua graça e andar com Deus. Olha que graça que estava sobre esse homem chamado Noé. Então, será que de fato ele era esse homem, né? Nós sabemos que não, mas para aquele povo isso era realmente uma incógnita, não se sabia acerca da pessoa de Cristo. Isso haveria de levar muitos anos ainda para ser revelado. E nós vemos um ponto aqui da depravação total, no versículo 12 também, né? São dois pontos, além do 7, que nós vemos no 12. Além do 5, desculpa, nós vemos no versículo 12. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. Toda a carne, né? E aqui o anúncio do dilúvio no finalzinho, no 13 e 14. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que os desfarei com a terra. E faze para ti uma arca de madeira de gofre. E ele começa a descrever para Noé como havia de ser essa arca, e Noé executa. No capítulo 7 nós vemos esse momento da entrada da família de Noé, né, junto com seus filhos, as mulheres de seus filhos na arca, e também as espécies. Nós vemos uma diferenciação aqui que Deus faz entre espécies puras e espécies impuras. Nós sabemos que já havia sacrifício desde Abel, né? E esses animais que eram oferecidos a sacrifício foram conhecidos como animais puros. E desses animais puros, que era o que posteriormente a lei vinda através de Noé ia dizer que era os únicos que o homem poderia se alimentar dele. Mas até então aqui não se podia alimentar de animal. Então o homem não era um animal puro porque eles já estavam se alimentando de animal. Que a gente vai ver que Deus ordena isso para Noé depois. Então a descendência de Noé passa a se alimentar de animais também. Porém, ali, até então, está todo animal. A palavra de Deus está dizendo todo, né? Depois mesmo que o Senhor faz essa separação. Não só animais puros na questão do sacrifício a Deus, como também na parte da alimentação, que a gente vai ver no livro de Êxodo, Levítico, Deuteronômio, enfim, de Números. Então, nós conhecemos as impuras e puras. As puras entrava 7, no total 14, 7 machos, 7 fêmeas. Então, eram 7 casais. E nas espécies impuras, apenas um casal de cada espécie. Deus que trouxe até Noé, né? Casais de animais grandes, puros e impuros, de aves de todos os animais pequenos que se movem entre ao chão, voaram até Noé e entraram na arca, como Deus tinha ordenado a Noé. E aí nós vemos a questão do dilúvio no finalzinho de Gênesis 7, inicia ali e vai por todo o Gênesis 8 também, começa a chover, abre, não só chove por cima, mas também as fontes de baixo, nós talvez podemos interpretar como lençóis freáticos, né, e fontes debaixo da terra, né, que estão debaixo da terra, começaram a se romper e sair para cima e transbordar, e também muita chuva. 40 dias e 40 noites de chuva e muita água, até que toda a terra foi coberta até cerca de 7 metros do pico mais alto da terra. E a palavra de Deus diz que é toda a terra para nós, né? Em Gênesis 8, nós vamos ver acerca do fim do dilúvio. Deus faz cessar o dilúvio, e essa família de Noé, assim como os animais, saem da arca. E Noé, ele edifica um altar, é o primeiro ato de Noé, né? Em agradecimento a Deus. Ele edifica um altar e toma de todo animal limpo e de toda ave limpa
e oferecem holocausto sobre o altar. E o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. Então, não mais. Essa maldição que foi feita lá, ela já existe. Mas o Senhor não mais faria isso. Na questão de não que ele não amaldiçoaria, na questão da... Não é toda a maldição, né? É nesse quesito, nesse tipo de maldição, em que ele acabou praticando de causar o dilúvio, por causa do homem. Porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz. Enquanto a terra durar. Então, como ele fez, né? Por dilúvio, ele não mais feriria. Porque nós vemos lá Deus ferindo Sodoma e Gomorra com fogo, caindo dos céus. Existem outras situações onde Deus fere os egípcios, por exemplo, nações. E no versículo 22, enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Então não ia cessar todas essas questões enquanto que a terra durar. Então a terra é para sempre? Não é isso que o texto nos diz, né? Enquanto ela durar, vai ter isso. Mas esse texto sugere para nós que talvez tenha um fim, e é isso que a gente vai ver futuramente na palavra de Deus. Gênesis 9, aliança com Noé, de 1 a 7 aqui, né? Essa aliança, ela tem novas leis. Se os irmãos tiverem tempo para ler depois, e até sugerir para o grupo do sábado, e eu vou sugerir para vocês também, pessoal, a leitura de Gênesis de 1 a 11, ela dura cerca de 45 minutos, dá para você fazer a leitura. Então, se você separar 45 minutos de um dia da semana, você já vai conseguir completar. Então, depois da gente fazer esse estudo aqui, faça a leitura você, separa aí na semana, um dia, conclui também a leitura. Ela não tem 45 minutos, mas se você tiver 15 minutos por dia, em 4 dias você conclui a leitura de Gênesis de 1 a 11, tá bom? E aqui na aliança de Noé, de 1 a 7, nós vamos ver que muda a lei. É uma nova aliança aqui. A aliança que Deus tinha com Adão e a sua descendência, ela recebe alguns acréscimos, umas modificações. E é o que nós vamos ver com Noé. Então é de se estranhar que Deus modificasse a sua aliança em Jesus? Não, porque diversas alianças elas tiveram condições diferentes, mudanças de lei, né? E aqui essa aliança de Noé, ela é diferente da aliança com Adão, e nós vemos no versículo 1 ao 17 aqui. E aí o homem ele passa a poder se alimentar dos animais também, né? No segundo ponto aqui nós vemos que a nudez e a vergonha de Noé. Então, puxa, esse homem também acaba sendo envergonhado, né? Ele começou a lavrar a terra e plantou uma vinha. Ou seja, ele estava cumprindo com um mandamento do Senhor, né? Uma ordenança de Deus. Porém, aí ele bebe desse vinho e embebeda-se dele. E fica descoberto, fica nu. Então, aqui não mostra só uma questão de nudez, é uma questão de... É um homem envergonhado, ele ficou envergonhado perante... Ou seja, ele não havia perfeição nele. Então, esse homem, de fato, ele não era aquele que havia de vir, que pisaria a cabeça da serpente, né? E o seu filho Cão, o pai de Canaã, ele vê a nudez do seu pai e fez saber a ambos seus irmãos. E depois nós vemos a maldição sobre Canaã, o terceiro ponto desse texto, e alguém se pergunta, mas espera aí, Canaã não era o neto de Noé? Por que se foi Cão que viu, né, no dedo do pai? Por que Deus amaldiçoou o neto? Isso é um dos mistérios também da palavra de Deus, mas nós vemos que pai e o atributo filho não era somente, que nem a gente hoje tem neto, né? Mas na palavra de Deus nós não vemos em lugar nenhum neto. Não, é filho. Então, vamos supor, o filho do meu filho também é meu filho, chamava de filho, né? Também chamava de pai. Então, por isso nós vamos ter essa confusão aí. Mas talvez tenha sido, de fato, Canaã que expôs a nudez, né? E isso não fica tão claro no texto. Porque senão Deus poderia amaldiçoar, Noé poderia ter amaldiçoado o Cão nos descendentes de Canaã, que são os cananitas depois, que a palavra de Deus vai mostrar para nós. Em Gênesis 10, nós vemos os descendentes de Noé, que são listados aqui até Peleg, e não avança dali. E as origens das nações. Esse texto eu não coloquei muita coisa aqui, porque ele não agrega um tanto para nós, mas para a história do Velho Testamento é muito interessante, porque várias das nações que nós somos apresentados depois, Moisés e Israel subjuga elas estão aqui retratadas nesses homens, e aí a gente começa a entender a origem de todas as nações, né? Tem vídeos bem interessantes na internet, se alguém tiver essa curiosidade, pode pesquisar e ver. Por exemplo, quem descendeu os egípcios, por exemplo. E os gregos, e os povos que estão na Ásia, os chineses, enfim. Existem várias teorias acerca disso por conta dos locais para onde eles foram, né? Então a gente vê lá que alguns foram para o Oriente, outros para o Ocidente. É bastante interessante, tá? Tem vídeos bem legais acerca disso. Daí depois nós vamos para Gênesis 11, que é o final dessa relação de Deus com a humanidade, né? Que depois Deus passa a se relacionar com uma família.
que são os descendentes de Abraão. Mas só para a gente ler um pouquinho aqui também desse texto, que fala um pouquinho antes dessa genealogia, que começa a falar de Sem até Abraão. E depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Olha a intenção, de novo, má dentro do coração dos homens. Deus ele não esperava que algo mudasse por dilúvio. Ele já sabia que a situação era assim, né? Tanto que ele falou lá. Mas ele não faria mais aquilo. Deus não agiria mais daquela maneira, destruindo toda a terra por conta do homem, tá bom? E a gente entende que não daquela maneira qual? Por meio do dilúvio. Aí uns vão entender que não, que Deus estava falando de qualquer forma, Deus não vai destruir toda a criação, né? Deus vai sentenciar apenas os homens mesmo. Isso nós não vemos no texto. Dá a se entender que o Senhor não irá destruir, porque mais para frente o Senhor começa a falar acerca de uma destruição de elementos se fundindo em 1 Pedro. E aqui Deus ele desce, entre aspas, né? Para confundir a língua dos homens, porque eles falavam a mesma língua e começaram a se rebelar contra Deus novamente. Ou seja, criando uma torre que tocasse nos céus, numa intenção de alcançar a Deus, né, alcançar os deuses que eles mesmos criaram aqui, e de ter o seu nome famoso. Então, qual era a glória? Esse trabalho deles aqui era para a glória de quem? Era para a glória de Deus que eles estavam trabalhando? Não. Era para a glória deles mesmos. E também para não serem espalhados pela face da terra. Poxa, mas Deus determinou que eles se espalhassem, né? Que eles se multiplicassem. Isso era uma lei de Deus. Mais uma vez, o homem se rebela contra Deus, mas Deus interfere nessa liberdade desses homens aqui que eles estavam. E a soberania de Deus, ela trabalha confundindo as suas linguagens, né? E espalhando eles por toda a terra. Meus irmãos, daí nós somos apresentados a Abraão, e daí do 12 ao 50, do capítulo 12 ao 50, nós vamos entender mais acerca desse relacionamento pessoal de Deus com Abraão e os seus descendentes, tá bom, meus irmãos? Então, a aula de hoje era isso. Deus abençoe, meus irmãos, fiquem com Deus, e até o próximo estudo, se Deus quiser, tá bom? Um abração, tchau, tchau.